Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, este novo vídeo. Eu sou a Alessânia Afonso, se você ainda não me conhece, aqui no canal Merak, a Alma do Negócio, eu compartilho com vocês dicas, sugestões, ferramentas que eu acredito possam contribuir para a nossa expansão da consciência, para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, se você está passando por aqui pela primeira vez, dá uma olhada no conteúdo, vê se você tem afinidade com a minha energia e lembre-se, se for o caso, de compartilhar, de deixar seu comentário, de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Gente, hoje nós vamos falar sobre expressões que se tornam clichês às vezes, expressões, ditados que a gente usa com tanta força, com tanta frequência muitas vezes, que acabam se tornando crenças populares. E por que é importante nós refletirmos sobre essas expressões? Porque, como eu já falei anteriormente, as palavras têm muita força. Então é interessante para saber se o que a gente diz é congruente com o que a gente realmente acredita e com os nossos objetivos. Então, gente, por exemplo, o ditado diz que a prática leva à perfeição e o erro à excelência. Será? Gente, a prática leva ao hábito. Quando nós praticamos alguma coisa constantemente, a gente cria o hábito. Mas só vai levar à perfeição se nós praticamos com excelência, se nós praticamos tentando sempre melhorar. Então, a prática, como eu disse, gera o hábito, mas nem sempre a perfeição. Aliás, muitas vezes não leva à perfeição, especialmente se nós não refletimos sobre o que nós estamos praticando. E o erro só leva à excelência quando a gente percebe o erro, quando a gente reconhece e quando nós estamos determinados a aprendermos com o erro. E a prova disso, gente, como eu também já falei em outros vídeos, a gente fica repetindo ciclos. Por exemplo, a gente faz algumas coisas erradas, entre aspas, algumas condutas, algumas crenças limitantes, por exemplo, em relacionamentos, a gente se vitimiza, a gente acha que o outro está tirando vantagem, sem se examinar qual é a nossa responsabilidade, que a maioria das vezes, para não dizer todas, a responsabilidade é nossa, né, gente? A gente acaba atraindo, a gente acaba realmente co-criando as situações na nossa vida. Então, enquanto a gente não toma responsabilidade pelo que está acontecendo e acaba só culpando o outro e se estagnando na posição de vítima, a gente não aprende com a situação, com o erro, entre aspas, e acaba sempre repetindo as mesmas circunstâncias sem atingir excelência nunca. Então, é importante sim nós refletirmos sobre isso, eu acredito. A prática, por exemplo, tem uma teoria das 10.000 horas, eu não sei se vocês já ouviram falar, que diz o seguinte, que quando nós praticamos uma atividade por 10.000 horas, nós atingimos excelência. E isso se aplica para línguas, quando a gente estuda uma língua estrangeira, uma segunda língua, por 10.000 horas, nós atingimos uma fluência, uma excelência na habilidade daquela língua. Uma dança, tocar um piano, um instrumento musical, por exemplo. Mas, gente, não se aplica para todas as situações. Por exemplo, e muitas vezes no âmbito profissional, isso não se aplica. Vamos supor imaginemos uma enfermeira pediátrica, por exemplo, que geralmente as enfermeiras pediátricas muito experientes, elas conhecem, elas sabem identificar as doenças, o problema de uma criança só de olhar, porque elas já passaram por aquela situação muitas vezes, então elas desenvolvem esse olho clínico muito aguçado. Mas tem também, gente, as situações em enfermagem, por exemplo, eu uso muito esse exemplo porque é a minha área de trabalho, mas às vezes, se a pessoa não tenta fazer o seu trabalho bem, ela é medíocre. Naquele primeiro ano, não vai ser 20 anos de prática que vai fazer essa pessoa ficar maravilhosa. Então, se a pessoa pratica com mediocridade, entre aspas, é uma palavra meio mesquinha, né? Ela não vai ser excelente. Desculpa. Eu tive uma crise de tosse antes de começar esse vídeo, então se eu engasgar, me perdoe.
Então, gente, é importante a gente refletir sobre isso. Outro exemplo é em terapias, por exemplo, um psicólogo que trabalha com determinados clientes. E aí ele resolve fazer uma pesquisa de satisfação e pergunta pro paciente ou pro cliente, né? Não sei como se fala. Em termos da satisfação, o quanto esse cliente está satisfeito. Muitas vezes, esse psicólogo tem uma relação boa com aquele paciente e o paciente não quer desapontá-lo, não quer ser muito honesto ou até não tem um parâmetro. Eu fiz tratamento com uma psicóloga há muitos anos que era uma gracinha, assim, ela era uma querida, ela me dava apoio em tudo, ela valorizava os meus sentimentos, eu achava que ela era ótima. E realmente ela era uma pessoa muito carismática. Mas depois de muito tempo, e quando eu trabalhei com outra terapeuta, que eu vi que na realidade ela não estava, a primeira, não estava me favorecendo. Porque ela estava sempre botando panos quentes e não punha às vezes o dedinho na ferida, me dava aquela sacudidinha ali para eu crescer, para eu ver onde e em que circunstâncias eu poderia e deveria melhorar. Então também pode ser que ela seja boa, eu goste dela, então eu não vou querer ser mesquinha e dizer, não, na realidade você não é tão boa assim. Então, gente, muitas vezes a gente falha em ter esse feedback, né? Essa pesquisa de satisfação para nos dizer onde a gente tem que melhorar. Então, vale a pena, eu também mencionei num outro vídeo que eu fiz uma pesquisa de satisfação uma vez numa turma, na qual era uma turma de, acho que 8ª série, e eu era professora de inglês e uma menina me disse que eu a ignorava, que eu valorizava os alunos bagunceiros, uma coisa assim. E eu fiquei assim muito surpresa e triste também. Mas aquilo ali me foi abriu os meus olhos, porque eu não sabia, se ela nunca tivesse me dito isso, eu nunca teria identificado um problema que eu estava tendo e tinha que melhorar, tinha que prestar atenção. Então, às vezes, como eu disse no vídeo anterior, é doloroso sim pedir essa pesquisa de satisfação, essa opinião pessoal de cada um, mas hoje em dia, em muitos casos, as pessoas têm, por exemplo, hoje em dia psicólogos têm no site deles, as pessoas dão depoimentos, mas geralmente também, e não precisa ser cruel, aliás, não deve ser cruel. O depoimento, a honestidade, ela só é válida se ela é dada com compaixão, senão ela é grosseria, é brutalidade. Então, sempre quando a gente vai dar especialmente também, eu já falei isso anteriormente, especialmente aqui no anonimato da internet, das redes sociais, as pessoas podem dizer o que quiser porque elas não são identificadas ou elas não estão frente a frente. Então, gente, tenham essa consciência de quando vocês derem uma avaliação negativa, façam isso com compaixão para que a pessoa realmente possa crescer. Voltando às 10.000 horas de prática. Então, gente, com o psicólogo, por exemplo, às vezes é difícil também, porque eles também não fazem uma sequência, sabe? Depois que a pessoa terminou o tratamento de 3 meses, não sei se não fazem ou se não faziam, não sei se isso mudou, mas eu não acredito que seja uma prática. Dali a 3 meses ou 6 meses, ou, sabe, pelos próximos 2 anos, o psicólogo te telefonar e perguntar, olha, só queria saber como é que você tá, lembra aquele tratamento que a gente fez há 1 ano atrás? O que você acha? Então, isso realmente não acontece. Às vezes, eu lembro que uma vez eu fui com uma colega professora de yoga, que ela era muito mais madura, assim, mais experiente. Ela era professora de yoga há 25 anos, eu a conheci na Índia, num retiro que eu fiz. E ela mora aqui em Londres, e ela me pediu para participar de um evento que ela estava liderando. E aí era um evento assim grande de yoga, e teve uma aula de meditação que ela deu, que ela usou o telefone, foi uma coisa assim que ela não planejou nada, sabe? Ela só usou uma meditação guiada com uma gravação super mal feita e não sei, eu achei assim meio... Ela podia ter feito melhor, porque talvez, não sei qual a razão, mas talvez por ela ser muito experiente, ela já se achar lá no topo da carreira, ela pensou, não preciso me fazer muita força mesmo, já tenho o meu nome feito. Mas eu achei tão assim, fiquei tão decepcionada. Aí a filha dela depois perguntou, como foi a aula de meditação? Ela, foi ótimo. E eu pensei, nossa,
ela tá dizendo que foi ótimo, mas ela não perguntou para ninguém o que as pessoas acharam, como elas se sentiram, né? Não deu a oportunidade de ouvir as críticas. Ela achou que estava bom e estava bom. Então, nesse caso também, no caso, por exemplo, de um professor de yoga, é muito importante a pessoa ir na aula de outras professoras para pegar dicas, para aprender também. Gente, tem um ditado também que diz: nada se cria, tudo se copia. É verdade, uma pessoa que escreve um livro, um autor, ele tem as ideias dele sim, mas aquilo ali é muito baseado em todos os livros que ele já leu. Então, a gente precisa dessa inspiração também, a gente precisa ser humilde e tá querendo sempre crescer. Esse é o ponto principal. Quando nós estamos abertos ao crescimento, ao aprendizado, aí o negócio muda de figura. Outro ditado importante, que eu não sei se muita gente conhece, que eu não conheço há muito tempo não, eu ouço isso mais recentemente nos últimos anos. Conhecimento é poder. Será? Parece que sim, né? Conhecimento é poder. Não necessariamente. O conhecimento é poder se é aplicado. Por exemplo, eu posso ler muitos livros, eu posso estudar muito, minha voz de novo, eu posso estudar muito, mas se eu não aplicar o meu conhecimento, eu não estou usando isso para me empoderar. Por exemplo, quando eu preparo material para compartilhar aqui com vocês, muitas vezes o universo, gente, é perfeito, a vida é perfeita. Quando eu penso assim, eu posso falar sobre desapego, então eu preparo um conteúdo, eu tenho um vídeo que eu gostei muito de fazer sobre desapego, o porquê da importância do desapego, de se liberar, de deixar partir. Aí acontece uma situação na minha vida para me testar se eu realmente pratico aquilo ali que eu tô falando para vocês. E aí é a questão da consciência, porque se eu não pratico, se eu não aplico o meu conhecimento, não vale de nada, gente, tá tudo engavetado. Então, compartilhar o conteúdo que eu acredito, o conhecimento que eu busco aqui com vocês, é um exercício incrível para mim. Então, gente, como buscar esse conhecimento? Hoje em dia, na era da tecnologia, a ignorância, eu já falei isso e repito, vou repetir muitas vezes, a ignorância é uma opção. Mesmo para quem não gosta ou não tem o hábito da leitura, eu, por exemplo, demoro para ler. Eu leio em inglês um livro em 3 semanas, em português é mais rápido porque é minha língua materna, claro. Mas não é só livros, tem YouTube vídeos, podcasts, um audiolivro, por exemplo, eu escuto em 3 dias, dependendo da quantidade de horas. E também as amizades, as pessoas com as quais a gente se conecta, gente. Meu melhor amigo, por exemplo, ele gosta muito de se conectar com pessoas que tenham valores similares, pensamentos similares, alinhados com os dele. É uma questão muito pessoal, eu já sou mais abrangente, eu gosto de gente de culturas diferentes, de idades diferentes, de valores diferentes, porque eu acho que eu aprendo mais. Mas sempre gente que me inspire de alguma forma. Mas isso é uma questão bem pessoal. De qualquer maneira, gente, procure gente que traga alguma coisa para você, sabe? Em termos de conteúdo, de conhecimento. Que você saia daquela conversa, daquela interação com aquele amigo, com aquele conhecido, pensando, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Eu tive um professor na faculdade de letras que já faleceu, inclusive. E ele já tinha bastante idade, ele era professor de literatura portuguesa, literatura brasileira, e era um homem muito inteligente, muito intelectualizado. Só que muitos alunos reclamavam dele porque ele não dava muita aula em relação ao conteúdo didático, realmente. Ele não falava muito sobre literatura, ele falava, acho que 1/4 da aula ele falava sobre o conteúdo didático, e o restante ele falava sobre a vida, sobre, que eu acredito é filosofia prática, de relacionamentos, valores dele. E eu aprendi, eu achava aquilo muito interessante, porque eu era bem jovem, eu tinha 27 anos quando eu entrei na faculdade de letras. Jovem, né? Ainda sou jovem, com 45. E eu bebia, eu tinha sede do aprendizado dele. E eu lembro até hoje de coisas que ele falava, tipo, ele dizia, um dos ditados que ele usava também interessante, ele dizia, a ocasião faz o ladrão? Não, a ocasião faz o furto, o ladrão já tá feito.
porque o ladrão já veio com os valores dele. A pessoa que tem uma índole correta, a ocasião não vai fazê-la ir contra as crenças, os valores dela. Então a ocasião faz o furto, não o ladrão. E eu acho que, nossa, é verdade. Quantas vezes a gente repete, né? A ocasião faz o ladrão, mas não é verdade. Outra coisa que ele falava também, pode parecer bobo assim, não tá muito conectado, mas foram ensinamentos que eu aprendi com aquele homem que tinha quase 80 anos, na época que eu fui aluna dele, e um conhecimento de vida incrível, e eu me inspirava nas palavras dele. Ele falava, ele ia sempre para aula na universidade, engravatado, de terno, bonito, e ele dizia que o fato dele se arrumar, do professor se arrumar e se apresentar bem para os alunos, era um ato de respeito. E ele já era um professor muito experiente, já poderia ter estado aposentado naquela época, mas ele ainda mantinha aqueles valores. E eu uso isso no meu trabalho e eu acho que me inspirou muito. Então, gente, se conecte com pessoas que tragam alguma coisa, valores e ideias que você talvez não tivesse pensado. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrem-se de compartilhar e deixar seus comentários. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Grande beijo!